Inclusive, isso sim eu quero fazer uma leitura de Juízes 17 e Juízes 18. Eu vou ler com vocês. Isso aqui está conectado, pessoal, à queda de Dan no mundo celestial. E isso também está conectado a Dan quando vieram aqui para o mundo, tá? Mas prestem bem atenção. Juízes 17 diz o seguinte: havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe, não é dado o nome dessa mãe, tá? Essa mãe ela fica em oculto. Isso está ligado à live de íncubos e súcubos que eu vou colocar. Talvez alguns vão falar, Lili, eu não gosto nem de falar o nome dela inteira, tá? Lili, sim. Aliás, Lili era o apelido da rainha da Inglaterra, vocês sabiam disso? Interessante, né? A entidade maligna chamada Lilith, a coruja, a mesma Astarte, adorada pelos cananeus, pelos babilônios. Vocês acham que isso é coincidência? Não é. Então diz o seguinte, o qual disse a sua mãe, 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançaste maldições, e de que me falaste, eis que esse dinheiro está comigo. Eu tomei. Então lhe disse a sua mãe, bendito o Senhor seja meu filho. O que acontece? Esse Mica, ele é um cara que ele roubou a própria mãe. Olha que interessante, ele roubou a mãe, só que de repente ele devolveu para ela esse dinheiro. E ela fala, bendito seja o Senhor, ela atribui isso a Deus, que me restituiu 100 moedas, né? E aí, nessa história, ela pega e fala o seguinte, eu vou pegar esse dinheiro que você me deu, né, e fazer, para meu filho, fazer uma imagem de escultura e de uma fundição em homenagem a você. Olha que coisa doida. Essa mãe, o filho tinha roubado ela, né? Aí ele deu esse dinheiro de volta para ela, só que em vez dela agradecer a Deus mesmo, ela fez uma imagem em homenagem a esse filho dela. E aí é dito que, aí diz assim, e teve este homem, Mica, uma casa de deuses, e eles começaram a criar deuses ali. Né? E fez um éfode e terafins. Ou seja, ele criou uma veste sacerdotal para ele. Olha que interessante. E ele consagrou um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. E é dito que naqueles dias não havia rei em Israel. Ou seja, aqui está encriptado o mundo celestial, onde Jesus ainda não tinha sido coroado. Não tinha sido decidido que os anjos teriam reis. E essas tribos celestiais, isso aqui está conectado, esse Mica, à pessoa de Satanás. E essa mãe, uma mãe maligna, não vem ao caso agora. E então ele começa a formar uma vestimenta sacerdotal para ele e ele se torna um alto sacerdote. Olha que interessante. E aí diz que havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita. Olha que interessante. Ele tinha, quando a escritura fala que alguém, um destro, o que ele é? É quando ele é levita, quando ele sabe música, e ele não é canhoto, o que acontece? Ele não é canhoto de origem. Mas o que ele faz? Ele vai e ele aprende. Por isso que ele é chamado levita. Ó. Conecta ele com a tribo de Levi. Certeza que ele foi até os sacerdotes, por isso que ele era um sacerdote. Ó. E ele aprendeu com os levitas a música, como músicos. O que eu ia comentar de uma pesquisa é que a pesquisa ela mostra qual mês nasce mais canhotos. Eles mostram que estão ligados justamente aos meses de novembro, dezembro e janeiro. Tá? Onde está ligado justamente a tribo de Benjamim e aonde os levitas nascem também com a tribo de Dan. E é grande o pico do nascimento. Tinha um diagrama aqui. Eu falei, uau, que interessante. Ou seja, mais pessoas nascem nessa época. Outra época está conectada à ala leste, onde os sacerdotes estão ali, os profetas e sacerdotes. Ou seja, muitos levitas, né, e sacerdotes, muitos profetas, provavelmente eles estão ligados a essa questão de canhotos. Alguns associam, inclusive, com a questão de estações do ano, e existe também a questão de estações do ano. Só que os cientistas eles não sabem por quê. Eles falam, mas por quê, né? Com estações do ano, o que tem a ver? E eles ficam buscando explicação. Mas a verdade é porque Deus ele colocou esses seres ligados aos pontos cardeais e espalhou eles. Mas existem aqueles lugares onde nascem mais deles, porque há um equilíbrio disso. Né? Inclusive, quando é a tribo de Benjamim, que existem muitos canhotos. Ou seja, você traz algo celestial de lá para cá. E isso é interessante que, quando você faz esse vislumbre, tá? Você tem a certeza de que aquilo que Deus está dando para você
É muito real. Agora, voltando aqui à questão de Juízes. Quando vem esse sacerdote, é oferecido a ele, tá? Oferecido a ele que ele também fosse um sacerdote para eles. Ou seja, aqui está mostrando que essa tribo, ela começou a se corromper. Ou seja, a tribo de Judá e levitas começaram a se corromper lá no mundo celestial. Aí o mais interessante é que depois é dito que filhos de Dan enviaram 5 homens lá e eles começaram a observar as terras que foram dadas para cada tribo. Isso significa que no mundo celestial, Deus ele separou alas e lugares para cada um. E a tribo de Dan teve inveja de todos os outros e ela queria a terra dos irmãos para eles. E é dito que eles se achegaram até esse Mica, tá? E eles se uniram. Preste bem atenção. Essa mãe, esse Mica que se autoproclamou um sacerdote, um levita, tribo de Judá e Dan. Só que Dan fez o que era o pior de todos. Que aí eles foram até outras tribos e simplesmente mataram. Tá? Porém, subindo 5 homens que foram espiar a terra, entraram ali, tomaram a imagem de escultura, o éfode e os terafins, e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta com 600 homens que estavam munidos com as armas de guerra. Estando eles, pois, em casa de Mica e tomando a imagem de escultura e éfode, terafins, imagem de fundição, perguntaram a ele, o que você está fazendo? Eles acharam estranho quando eles entraram ali. E aí ele falou que ele estava se tornando um sacerdote e tal, e eles se uniram para num propósito de conspirar contra todas as outras tribos irmãs. E ele aí diz assim no verso 27, e ele, pois, tomaram o que Mica tinha feito e o sacerdote que tivera e chegaram a Laís, a um povo quieto, a um lugar, e feriram ao fio da espada e queimaram a cidade a fogo. E ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom e não tinham relações com ninguém. No verso 29 diz, e chamaram-lhe Dan, conforme o nome de Dan, seu pai, que nascera, mas era, porém, esse nome uma cidade chamada Laís. Ou seja, eles foram nas tribos vizinhas, tá? E eles eliminaram as pessoas, mataram as pessoas. Isso está ligado ao mundo celestial, onde os danitas eles sempre foram maus, sempre voltados à maldade. Na história de Israel, quando você fizer sempre a leitura da tribo de Dan, ela está ligada ao quê? A pessoas que sempre se voltaram para o culto dos cananeus. Por isso que ela está riscada do livro de Apocalipse. Por isso que o firmamento, quando ele voltar, a questão do anticristo, da vinda do anticristo, ele se inclina e o sol, ele retira os seres do firmamento. Porque nós ficamos ali como que alojados. Então, todas essas tribos estão conectadas. Quando você faz a conexão disso, você entende isso. Só que quando você é de Deus, no lugar da tribo de Dan, é Levi, tá? É Levi. Isso que vocês precisam compreender. Levitas nascem no lugar da tribo de Dan. Porque quando você vai na lista de Apocalipse, que é a lista final, Levi entra no lugar de Dan. Tá? Isso é muito importante vocês compreenderem. Então, resumo, eu dei uma lista para vocês que é de ordem de nascimento no mundo celestial. Aqui tem a ordem deste mundo aqui e tem a ordem de arrebatamento, ligada ao quê? A 13 tribos. Porque Deus ele vai ter uma espécie de juízo e ele vai dar um pedacinho do firmamento para que pessoas da tribo de Dan nasçam. Porque é o tempo final, para que o anticristo ele exerça poder sobre a terra. Tá? Todas as mulheres são Diná, mas vocês estão espalhadas por todas as tribos. Então você vai tomar a tribo que você nasceu. E se você quiser saber a sua história celeste, a parte da tribo de Diná, você vai olhar quem é a sua tribo, quem é seu pai, na questão paterna. E aí você vai fazer a leitura disso na Bíblia, você vai conhecer a sua história encriptada na Bíblia. Tá? Se você quer saber as bênçãos de Deus para você, você vai até a passagem onde ele dá as bênçãos para cada filho. E é ali que você vai saber qual é a tua bênção. Tá? Também Moisés ele dá bênçãos. E ali no Apocalipse você consegue vislumbrar ali e você consegue saber qual é a sua pedra. Tá? Só que eu vi que como as pedras o pessoal traduz errado, eu vou passar isso só numa outra live, onde eu vou mostrar que a questão das tribos, existe uma fileira que Satanás não tem. Porque Satanás ele tem tribos para ele, tem pedras. Agora, existem 3 tribos, que elas são um pouco menos mencionadas na Bíblia, mas vocês
foram arrastados pela cauda do dragão, mas num nível menor de culpa. E isso é interessante. Justamente essas três, como diria assim, tribos, elas estão ligadas a estações do tempo.